Neste momento, estimados irmãos e irmãs, vamos nos lembrar dos nossos erros, reconhecer os nossos pecados e nos achegar de Deus, nosso Pai. Vamos confessar tudo em verdadeiro arrependimento e pedir que Ele nos perdoe por amor do seu Filho Jesus. Ó Santo Deus, que és meu Pai Celestial, sei que sou um pobre pecador e erro diariamente por pensamentos, palavras e atos. Sei também que provoco a tua ira e mereço o castigo aqui neste mundo e na eternidade. Por tudo isso, fico muito triste e peço que me perdoes por amor do teu Filho e pelo auxílio do teu Espírito Santo, quero mudar a minha vida. Amém. Como é bom sabermos que os nossos pecados foram perdoados graças ao amor de Deus em Cristo Jesus. Confiemos na sua promessa e recebamos o perdão e a sua força para uma nova vida. Amém. Assim como nós estamos, eu peço aos nossos irmãos e irmãs a abrirem de suas Bíblias o Salmo 116, Salmo número 116. Com este salmo nós iremos louvar ao nosso Deus, dos versículos 1 a 14. Este salmo será dividido por versículos. Eu leio os versículos ímpares e a comunidade responde com os versículos pares. Salmo 116. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. E posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me dá? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, Eu lhe darei o que prometi. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Pode sentar, por gentileza. Nós vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino número 82, do cancioneiro Louvai ao Senhor, hino 82.
Recorrendo à palavra de Deus, iremos fortalecer a nossa fé. A primeira leitura, que é também o texto base para a mensagem de hoje, está registrada em 1 Pedro 17 a 25. 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 17 a 25, e esse texto bíblico ele diz assim: quando oram, Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais imortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Até aqui a leitura do Novo Testamento, do texto de 1 Pedro. Convido também aos irmãos e irmãs a abrirem de suas Bíblias o Santo Evangelho para hoje, de Lucas, no capítulo 24. Versículos 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. Nós ficamos de pé para escutar o Santo Evangelho. E assim está escrito em Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés, os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe
Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos chamava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Estimados irmãos, estimadas irmãs, eu convido a cada um de vocês a confessar sua fé cristã com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queiram sentar, por gentileza.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e nos abençoe durante o meditar de suas palavras. Amém. Queiram sentar, por gentileza. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo Jesus, não é verdade que às vezes nós nos sentimos tão pequenos? Não é verdade que às vezes nós nos sentimos tão desprezados ou depreciados, como se nós não tivéssemos valor? Quem de vocês já sentiu em algum momento que não prestava nada, para nada? Eu lembro do meu avô, numa das conversas e isso nós vemos nas diversas formas em que, por não darmos a nós o valor que nós deveríamos ter de verdade, ou não notar este valor que nós temos, nós acabamos nos distanciando da vontade de Deus. Como, por exemplo, quando nós buscamos somente aqueles objetivos egoístas e maus, quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, quando Deus deveria estar em primeiro lugar, quando nós tentamos justificar as nossas ações por algum outro motivo, ou justificar a nossa salvação, porque eu sou isso, eu sou aquilo, ou seja, pelas minhas virtudes, e esquecemos que na verdade somos pecadores. Isso mostra realmente que nós não entendemos na verdade nada sobre o quanto nós valemos. Às vezes nós achamos que somos bons demais, outras vezes a gente acha que a gente não é tão bom assim. Como vocês demoram a entender e crer em tudo que os profetas disseram? Foram estas as palavras do Senhor Jesus Cristo àqueles dois seguidores que estavam caminhando, seguindo para aquele povoado de Emaús, e discutindo sem entender nada sobre tudo aquilo que havia acontecido com Jesus, a sua morte, o seu sepultamento e a sua, até então para eles, provável ressurreição. E somente depois que eles escutaram do próprio Senhor Jesus Cristo uma explicação da palavra dos profetas, é que eles tiveram os seus olhos abertos e eles entenderam tudo. Nós queremos agora também fazer o mesmo nas nossas vidas, entender a respeito do valor humano, mas não pelo nosso prisma, pela nossa maneira de encarar as coisas. Vamos fazer como aconteceu com aqueles discípulos, abrindo nossas Bíblias. Eu peço a gentileza que vocês possam abrir de suas Bíblias o texto bíblico de 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 17 a 25, de uma maneira um pouco diferente daquilo que eu estou acostumado em nossas pregações. Geralmente eu olho versículo a versículo, mas aqui pela pregação do apóstolo Pedro, nós encontraremos valiosos ensinamentos de Deus que farão com que aconteça conosco aquela mesma coisa que aconteceu com aqueles dois seguidores quando eles escutaram o ensinamento da palavra pela boca do Senhor Jesus. Seus corações pareciam que estavam queimando. Que essa ação do Espírito Santo também aconteça em nossos corações neste momento, ao
ler a palavra do Senhor. Amém. 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 17 a 25. Esse texto, ele começa com o versículo 17 dizendo assim: quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês, aqui na terra, tenham respeito a Ele. Estimados irmãos, enquanto nós estamos aqui na terra, passando, aliás, por muitos momentos difíceis, longe do nosso verdadeiro lar celestial, esse texto ele começa dizendo que é para a gente colocar as nossas vidas em oração a um Deus que olha o valor que nós temos de uma maneira muito diferente de como nós avaliamos uns aos outros. Um Deus que não faz acepção de pessoas e que diz aqui que julga a todos com igualdade. Ele sabe que nós todos, na verdade, a nossa situação é igual. Somos pecadores. E Ele nos julga com a perfeita santidade e justiça de Cristo, e nós reconhecemos que somente Ele é santo e justo, e não nós. E esse julgamento pela santidade de Cristo começa a nos fazer pensar do nosso valor real. Nós somos pecadores, sim, e Deus sabe disso. Mesmo antes da criação, Deus já sabia que os seres humanos cairiam em pecado, rejeitariam os caminhos divinos, viveriam apenas para si mesmos, levariam uma vida que resulta em morte e separação de Deus. Deus já sabia disso. Ele é onisciente. Ou seja, de acordo com a nossa natureza humana, nós não teríamos condições alguma de qualquer tipo de avaliação positiva a nosso favor, com respeito ao nosso valor. Se vocês depois pesquisarem nas Sagradas Escrituras, vão encontrar em diversos momentos a palavra de Deus falando que nós somos pecadores. Por exemplo, lá em Romanos 3, 23, está escrito que todos pecaram, todos estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou seja, mais um texto confirmando que o nosso pecado, a única coisa que nos faz é nos afastar de Deus. Uma vida que resulta então de afastamento de Deus é uma vida de descarte, de separação de Deus. Nos torna indignos e merecedores da única coisa que é o inferno. Ou seja, como o próprio apóstolo Pedro disse no versículo número 18, uma vida inútil. Essa é a vida que nós temos por nascimento. E é bom nós compreendermos isso para a gente continuar pensando a respeito do nosso valor. Pois bem, mas só que Deus não nos mede dessa forma. Porque se fosse nos medir dessa forma, na realidade, meus amados irmãos, era como eu pegar um lixo qualquer e descartar. Foi com o seu próprio e precioso sangue. Vejam o que diz o versículo 19:
Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Este foi o preço pago por nós, porque Deus julga o nosso valor de acordo com o seu amor, um amor tão grande, capaz de pagar por nós com a vida do seu próprio Filho Jesus Cristo, com o seu sangue derramado na cruz. Que grande valor nós temos para Deus. Lutero, quando ele falou a respeito deste resgate, quando ele estava explicando esse texto de 1 Pedro, ele disse assim, escreveu: apenas uma gota deste sangue inocente teria sido mais do que suficiente pelo pecado do mundo inteiro. Apenas uma gota deste Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, poderia pagar pelo pecado de todos. Todavia, diz Lutero, o Pai queria derramar sobre nós a sua graça tão abundantemente que deixou o seu Filho Cristo derramar o seu sangue e dar-nos o tesouro todo. Não poupou nem um pouquinho. Portanto, disse Lutero, ele não quer que tratemos com leviandade, nem desprezemos essa maravilhosa graça, porque nós não merecíamos isso e ele nos deu isso por amor, que não desprezemos. Ele quer que nos conduzamos com temor para que esse tesouro não nos seja tirado. Este foi o grande sacrifício e o valor pago por você, por todos nós. Mesmo quando a gente acha que não vale nada, para Deus nós temos um valor enorme. Mas não por causa de nós mesmos, porque a gente já viu que pelos nossos pecados a gente é um trapo de imundícia, mas por causa do grande amor de Deus, a maravilhosa graça que nos salvou. Diz o versículo 20 que ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Esse plano da salvação, de derramar o sangue do Cordeiro, ele já vem antes da criação do mundo e vai terminar no dia quando Jesus voltar em glória a julgar os vivos e os mortos. Diz o versículo 21, por meio dele vocês creem em Deus, por meio de Jesus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança fazendo com que essa nossa vida inútil seja proveitosa em obediência a Deus, em amor uns pelos outros, porque Deus nos amou primeiro, e agora é por isso que eu amo ao próximo, aquele que está ao meu redor. E Pedro, ele afirma no versículo 23, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Pela palavra, meus amados irmãos, esse bem tão precioso que Deus deixou para nós, a Santa Bíblia, que é viva e permanente, por ela nós nascemos como filhos remidos de Deus. Como é que isso acontece? Vocês já pararam para pensar? O Espírito Santo, ele age pela proclamação do Evangelho, quer seja nas leituras bíblicas do Antigo Testamento, na proclamação dos apóstolos, ou seja, ou em todos os escritos do Novo Testamento, ou pela palavra que nós falamos
com aqueles que estão afastados, nós que já somos parte da família de Deus. E Ele opera através desta palavra a fé em Cristo, trazendo a salvação a todos nós, para que este mundo perdido em pecado, em sua vida inútil que herdou desde Adão e Eva, possa ser recuperado para uma nova vida em Cristo Jesus. É muito importante essa ação do Espírito Santo pela palavra. E nós levarmos essa palavra a todos quanto tivermos oportunidade, pois a nossa vida é muito inconstante. E pode ser capaz de repente, se eu não der o valor devido a essa palavra, eu acabar por perder a minha vida aqui, porque desta vida uma certeza nós temos, né? Todos nós iremos morrer, e se não estivermos preparados com esta palavra que nos dá a fé e nos mantém na fé nessa nova vida, pode ser que nós possamos ser descartados, porque sem a fé é inútil tudo aquilo que nós estamos fazendo. Aí sim temos a vida inútil. Como diz as Escrituras Sagradas, no versículo 24, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai. Essa é a verdade da nossa vida. A nossa existência não redimida, a vida terrena nossa, passa rápido, gente. O meu avô tinha muito valor, morreu com 94 anos. Ele podia não saber, mas tinha muito valor para Deus. E hoje goza de uma vida eterna no céu. A vida dele passou rápido. Já faz mais de 10 anos isso que ele se foi. Graças a Deus não precisa ser assim. Nós temos a oportunidade. Nós estamos ainda no tempo da graça de Deus, onde aquele enorme amor de Deus ainda faz que cada um de nós pessoalmente seja super valioso para Deus. E Ele quer que nós não nos percamos, que todos sejam salvos. A sua vontade não muda, vai ser assim até Jesus voltar. A sua vontade é assim. Versículo 25 diz: mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe a vocês. O Evangelho trouxe para vocês promessas de Deus dignas de confiança para a sua salvação eterna. Por meio da sua palavra, Ele nos chama para a vida, separa-nos para a sua glória. A vida no céu começa aqui e vai para a eternidade, para servirmos a Ele com todo o nosso ser e amar também o nosso próximo como a nós mesmos. Deus nos mostra o seu valor. Ele estava disposto a enviar o seu Filho para que nós fôssemos salvos. E agora Ele nos chama para compartilhar este amor do Salvador para outras pessoas. Que a nossa vida, estimado irmão e irmã que hoje está aqui, estimados irmãos que nos acompanham no Facebook, seja sempre uma vida voltada a agradecer ao Pai Celestial pela graça do Evangelho, por nos fazer nascer de novo, nos perdoar e nos dar uma vida eterna, valiosa, por intermédio do seu Filho Jesus. Ao ver que o nosso valor está no amor de Deus por nós,
que nós possamos louvar a Deus adequadamente por sua infinita misericórdia. O nosso louvor adequado é uma vida dedicada a Deus, a Cristo, ao Cristo ressuscitado. E que o sacrifício de Cristo por nós e a sua ressurreição não sejam em vão em nossa maneira de viver e servir a Deus e ao próximo. Amém. O amor de Deus, que é maior do que todo entendimento humano, nos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a salvação eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renove meu espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com voluntário espírito. Amém. Queiram sentar, por gentileza. Nós vamos trocar um pouquinho a ordem. Eu tinha colocado a oração agora e as ofertas depois. Nós vamos trocar a ordem agora. Primeiro, antes da oração geral, nós iremos cantar. E durante o cantar deste hino que está projetado, acho que passou 2. Aí, com gratidão, Senhor. Nós cantaremos com gratidão, Senhor, e louvaremos ao nosso Deus, trazendo também sobre o altar um pouco de tudo aquilo que Ele nos deu através das ofertas. Neste momento queremos colocar nas mãos de Deus a nossa vida, tudo que temos e somos, e em oração. Nós oramos pelo pedido da dona Helena, pela sua família, ela pediu. Também nós oramos em favor do nascimento do Bento, que é filho
do Fábio e da Cristiane, lá de Alegrete, nasceu no dia de ontem. Oramos também em favor da senhora Neuza Quintana, que tem câncer, e vai nesta terça-feira para Porto Alegre para uma operação. Há algum pedido da parte de vocês para que incluamos em nossa oração? Senão, nós nos colocamos de pé e oramos ao Senhor. Lembrando também que hoje nós colocamos em nossa oração e Giovana Menezes. São esses os aniversários que eu tenho em minha lista para esse mês de abril. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós passamos uma semana com muitos afazeres, momentos de alegria, de tristeza, vitórias e derrotas. Permitimos que os cuidados da vida nos envolvessem com tanta agitação e preocupação e confessamos que nem sempre temos confiado em Tua providência e no Teu amor. Nós sabemos e temos total certeza de que sempre estás ao nosso lado. Reconhecemos humildemente os nossos pecados, especialmente o nosso egoísmo, a falta de amor para com o nosso semelhante. Por tudo isso, perdoa-nos, por amor do Teu amado Filho Jesus. Aqui estamos, Senhor, em Tua casa, buscando conforto e orientação. Por Tua misericórdia, cobre as imperfeições da semana que passou e renova a nossa força para os próximos dias. Nós queremos viver cada instante honrando o Teu santo nome, servindo-Te e também ao nosso próximo com muita alegria. Abre agora o nosso coração e a nossa mente para que a palavra pregada possa produzir bons frutos. Afasta de nossa vida todos os empecilhos que envolvem todos nós, para que nós possamos sempre Te servir. Faça brilhar sobre nós a luz do Teu rosto. Aceita o nosso sincero louvor. Nós nos colocamos diante de Ti nesse instante, para que também esta palavra pregada nos exorte em nossa vida cristã e nos console, sabendo do grande amor que Tens por cada um de nós. Derrama o Teu Espírito sobre todos aqui presentes e olha com favor para aqueles que estão ausentes, especialmente aqueles que estão passando por dificuldades. Também, neste momento, nós Te pedimos que abençoe e guarde, Senhor, a família da Dona Helena, com seu amor, com sua proteção e ajuda em todos os momentos. Pedimos que abençoe e guarde também a senhora Neuza Quintana, que sofre de câncer. Pedimos que proteja ela nesta hora, na operação que ela irá ter nessa terça-feira em Porto Alegre. Também nós Te louvamos, Senhor, pelo nascimento do Bento, filho do Fábio e da Cristiane, que Tu possas abençoá-lo com crescimento, com fé, inteligência e saúde. Pedimos-Te também, Senhor, que continues abençoando a vida daqueles que neste mês completaram mais um ano de vida. A Stephanie, a Marineuza, o Jefferson, o Antônio, a Júlia, a Mônica, o Carlos, o Álvaro, a Giovana, que na vida deles, Senhor, a Tua bênção possa se fazer presente todos os dias, dando-lhes sempre a certeza do Seu amor e proteção. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Salvador Jesus convida: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso oramos.
Senhor, nosso Deus, a Ti agradecemos e rendemos louvores, deste-nos acesso à vida eterna em Teu Filho Jesus Cristo, que demonstrou ao mundo a força do Seu amor, chamando pecadores para si e oferecendo o Seu corpo e sangue por sacrifício na cruz. Através da Tua palavra e na comunhão da Tua ceia, nos concedes o livramento de todos os nossos pecados. Tu nos dás unidade e paz e nos unes numa só igreja cristã, a comunhão dos santos. Alegres nessa fé, corajosos pela esperança e decididos para o amor, nós Te agradecemos e adoramos juntamente com todos os anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente, depois de cear, tomou também um cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebam todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue derramado por vós. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Vamos a participar da ceia do Senhor todos aqueles que estão arrependidos dos seus pecados, que confiam no perdão que somente Jesus pode dar e que querem corrigir sua vida pelo auxílio de Deus Espírito Santo. Se vocês estão assim preparados, vinde, pois a ceia do Senhor está servida. Durante a distribuição, o Ney nos auxiliará na condução de alguns hinos. Qual é o primeiro, Ney? Hino 77, para louvarmos ao nosso Deus. Nós pedimos que vocês observem o seguinte: como nós estamos obedecendo às normas de não aglomeração, vocês notaram que estão todos espalhados e apenas 30 pessoas aqui hoje, que também ao vir para receber o corpo e o sangue de Cristo, observem uma certa distância, apenas de 4 em 4, começando pelo nosso lado direito e aí depois do lado esquerdo. Vinde, pois tudo está preparado. Jesus, o Senhor,
Sempre estou ao bom Deus.
o Senhor, devem adorar, culto a Ele. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor nosso Deus e oremos. Todo-Poderoso Deus, nós te damos graças e louvor porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor e caridade para com o nosso próximo. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós hoje e sempre. Amém. Queiram sentar, por gentileza. Então, assim nós nos encaminhamos ao final de nosso culto. Antes de nós cantarmos do último hino que nós temos para hoje, eu gostaria de dar os seguintes avisos para vocês, meus amados irmãos, né? Deus nos deu a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, ainda numa situação atípica, né? Porque a gente sempre quer convidar para que mais pessoas venham e estejam presentes e a igreja não fique cheia assim como está. A igreja está cheia, né? Todos os bancos estão ocupados, mas todo mundo separado um do outro, né? Só com 30 pessoas. Que nós possamos então encher esses bancos novamente e oramos para que Deus Ele possa nos abençoar, para que possamos passar por isso logo, essa situação do coronavírus, e podemos, assim que tivermos a primeira oportunidade de reunir todas as pessoas novamente, fazer um culto de ação de graças, né, pedindo que Ele continue, agradecendo Ele pelo livramento e que continue abençoando a nossa vida. Nessa semana, como eu já avisei também nas redes sociais e no último culto, a gente está retomando aos poucos as nossas atividades, tudo de acordo com as normas que estão sendo colocadas pelo município para nós. Os nossos cultos eles continuarão dessa forma, assim, com 30 pessoas, até a gente receber autorização para que todos possam vir. As atividades das semanas que são feitas nas casas, estudos bíblicos, para evitar levar vírus, trazer vírus daqui para lá, então a gente está evitando essas atividades ainda. Por outro lado, nós temos, igual nessa próxima quarta-feira, nós temos o estudo bíblico online às 8 horas, para vocês participarem conosco. Teremos, na sexta-feira, a pedido do Departamento de Leigos, nós iremos ter uma reunião de leigos, né? Dessa vez, nós vamos obedecer também, igual vocês estão aqui, todo mundo de máscara, e também a gente vai fazer aqui no nosso salão, cabe todo mundo, né? Vai ter menos de 30, eu acho, na reunião dos leigos. Aí vocês podem vir, a gente vai ficar separado para fazer a nossa reunião nessa sexta-feira. Tá bom, gente? Às 8 horas. O devocional do Departamento de Leigos eu não decidi ainda, mas eu acho que também para ajudar, enquanto a gente faz o estudo que eu sempre faço com os leigos, naquele momento a gente vai deixar a live também, para que algumas pessoas já me avisaram que não vão vir, são grupos de risco, né? O seu Laíro falou que tem que cuidar bastante, a questão da imunidade. Então a gente vai transmitir também para que eles possam participar conosco. No sábado eu estou convocando a diretoria para uma reunião, com essa questão de coronavírus, a gente acabou não fazendo reunião agora nesse último mês, a gente então vai fazer agora, às 4 horas da tarde, e o nosso próximo culto nos mesmos moldes de hoje, às 8 horas da noite da próxima semana. No domingo nós temos marcado em nosso calendário culto em Alegrete e Manuel Viana. Eu vou entrar em contato durante a semana com o povo de Alegrete e Manuel Viana para ver se há condições da gente fazer o culto. Se houver, a gente faz lá. Caso contrário, a gente procede como nós temos procedido nos últimos dias. Tá bem? Só um aviso. Instrução de confirmandos, por enquanto, a gente tem mandado os materiais. Escolinha Bíblica também, hoje nós terminamos de gravar com as professoras um material que vai ser enviado provavelmente amanhã ou segunda-feira, tá bom? Tenham calma, criança é muito difícil da gente segurar, né? Elas correm para lá, correm para cá, se abraçam, se beijam, se bebe água no mesmo copo e, por enquanto, deixa elas em casa. Pais, ensine a criança o caminho que ela deve andar, né? Não deixe de ensinar a palavra porque elas estão em casa, tá bom, gente? Alguém tem mais algum outro aviso? Se não, nós cantamos de uma maneira muito alegre o último hino número 168 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Hino 168. Vamos cantar de pé?
te servir.